Programa Bora MT, um oferecimento de Aquapark Pantanal. E aí, gurizada? Olha que voo lindo, seu mano! Aquapark Pantanal! Venham, gente! Venham desfrutar da piscina de onda, criançada! Que é esse, gurizada? Vem pro Aquapark, seu mano! Aquapark Pantanal, pertinho de você! Você já ouviu essa expressão bora? É mais que um convite, é atitude. É o jeito brasileiro de dizer, vamos juntos, pra cima, agora. E é com esse espírito que nasce o Bora MT. Um programa que te convida a descobrir o que o Mato Grosso tem de melhor. Bora mostrar a força do nosso agro que alimenta o Brasil e o mundo. Bora fortalecer nossa economia, que não para de crescer. Bora valorizar nossa cultura, que pulsa em cada canto desse estado gigante. Bora conhecer o nosso povo, que trabalha, constrói e transforma. Bora impulsionar nossas riquezas, da terra fértil ao coração generoso. Aqui, cada edição é um mergulho no que nos torna únicos, potentes, mato-grossenses. Porque quando o Mato Grosso se levanta, o Brasil avança. Bora MT, um novo jeito de ver, viver e se orgulhar da nossa terra. Bora? Olá, Mato Grosso. Eu sou o Marcelo Pires, apresentador do programa Bora MT. Nós estaremos de férias em janeiro. Afinal de contas, nós também merecemos. Mas esse mês todo de janeiro nós estaremos aqui na TV Mato Grosso com a nossa retrospectiva, todos os sábados às 11 horas. Esperamos por você e desejamos um feliz ano novo de 2026 com muito amor e carinho para você, telespectador do Bora MT. Oi Marcelo, tudo bem? Muito feliz de trazer mais um tema aqui super importante, trazendo muita informação para a galera aí de casa. E hoje nós vamos abordar sobre a obesidade. A gente vai desmistificar alguns mitos e falar um pouco mais sobre essa condição que afeta milhões de brasileiros. A obesidade é uma condição caracterizada pelo excesso de gordura corporal e pode trazer sérios riscos à saúde. E em Cuiabá, os dados são alarmantes. Mais de 20% da população, segundo o Ministério da Saúde, enfrenta essa condição de obesidade. Isso significa que 1 a cada 5 adultos enfrenta esse desafio. Agora eu estou aqui com o professor Tiago e ele vai falar um pouquinho das causas. Fatores que ocasionam a obesidade são alimentação de forma inadequada, inapropriada, fatores de estilo de vida que envolvem sedentarismo, inatividade física e também fatores genéticos, são as maiores causas de obesidade. E como isso pode afetar a saúde? Primeiro vai afetando a saúde física, né? E também doenças crônicas, como diabetes, hipertensão. E também tem o lado da saúde mental, ocasionando a depressão e a ansiedade. Agora vamos trazer alguns mitos e verdades aqui, e eu tenho certeza que é dúvida de muita gente que está em casa. Quem quer emagrecer tem que ficar horas na esteira, fazer só cardio? Mito, porque na verdade você tem que alinhar um bom plano de treino, envolvendo, integralizando trabalho, treinamento de cardio com treinamento de força, que é a musculação.
Outra dúvida, é verdade que quem quer emagrecer tem que ficar horas e horas na academia? É mito. Que é verdade, você tem que alinhar um planejamento de treinamento e um planejamento alimentar. Vai chegar muito mais fácil nesse objetivo seu, que é a redução da gordura corporal e aí envolvendo o processo de emagrecimento. E qual o seu último recado para o pessoal lá de casa? A ótima notícia é que podemos combater e prevenir a obesidade com um plano alimentar balanceado e equilibrado e atividade física de forma regular e com grande frequência. Então, pessoal, sempre busque a ajuda de um profissional para fazer um plano personalizado para o seu objetivo. E aqui na Venum Fitness nós temos um sistema de avaliação física completíssimo para te ajudar a chegar mais rápido no seu objetivo. Nós temos também a opção com nutricionista, fica bem mais fácil, e academia completa para te ajudar. Aqui nós temos uma equipe preparada, especializada no atendimento do iniciante ao idoso, que vai te entender, vai te acolher, vai olhar para você, entender sua necessidade e realmente te ajudar. Então, se você quer mudar de vida, vem para a Camisa 10 das academias. Quero agradecer a parceria entre Programa Bora MT e Aquapark Pantanal, o melhor parque aquático do estado do Mato Grosso. Quero convidar você de Cuiabá, de Várzea Grande, da Baixada Cuiabana e de Mato Grosso para conhecer o melhor parque do estado de Mato Grosso, Aquapark Pantanal. Para você concorrer a 4 Day Use aqui no programa Bora MT é muito fácil. Basta você seguir o programa Bora MT nas redes sociais e o Aquapark. Você concorrerá toda semana a 4 Day Use. Aquapark Pantanal, o melhor parque aquático de Mato Grosso. Bom dia, eu sou a Bruna, educadora financeira. Dia 12 agora foi dia dos namorados, então hoje, essa semana, nós vamos falar sobre finanças para casais. Sabia que amor não é só dividir travesseira? É também dividir a planilha? Quando a gente olha aí para os dados que o Serasa divulga, os problemas da separação entre os casais não é só problemas de comunicação, problemas de convivência. Está também ranqueado a questão da falta de comunicação sobre dinheiro. Então, quem ama também compartilha a vida financeira. E hoje eu quero trazer a reflexão para vocês sobre como está a sua comunicação com seu parceiro sobre o dinheiro, não é mesmo? Vamos dar aqui um exemplo básico. Vamos supor que a mulher, ela quer muito reformar uma casa, ela quer dedicar tempo, trabalho e dinheiro conquistando uma reforma de uma casa. Enquanto que o marido, ele quer muito fazer a viagem internacional que ele planejou e que ele sonhou há muito tempo e ele entende que esse é o momento. Então vê como que o casal, para ele estar em sintonia, para ele ter um relacionamento longo e duradouro, eles precisam conversar sobre a meta do curto prazo, médio prazo. Qual que é o seu objetivo para esse ano? O que você realmente quer para daqui 5 anos? O que é importante para você? Qual que é a sua individualidade? E o que é importante para o casal? O que é importante que o casal viva junto para que esse relacionamento se prolongue? Então, eu vou dar aqui basicamente 3 dicas para que você tenha um relacionamento saudável e para que você consiga ter um relacionamento saudável conversando sobre dinheiro. Então, primeiríssimo lugar está a transparência. Não adianta você, aquela esposa
ou namorado que compra coisas escondidas e o esposo faz a mesma coisa, ele compra coisas escondidas. O que realmente vocês estão escondendo do outro, não é? Porque um casal de verdade, ele respeita a individualidade. A gente tem a nossa necessidade individual e existe a necessidade em conjunto do casal. Então a transparência ela vem em primeiro lugar. Se você não consegue ter transparência para falar sobre dinheiro com seu cônjuge, isso já é um alerta sobre a qualidade do relacionamento que vocês estão construindo. Em segundo lugar, é traçar a meta e o objetivo juntos. Qual que é o grande objetivo que vocês querem alcançar juntos? O que vai ser prioridade? É primeiro a viagem, depois a casa? É primeiro a casa e depois a viagem? Existe planos para ter filho? Quer e outro não quer? Não, os dois querem ter filhos. Como vocês pretendem criar esse filho? Qual tipo de escola? Quanto vai custar? Tudo isso é importante a gente ter conversado, planilhado. Porque a vida ela acontece. A gente não consegue, vamos dizer assim, determinar tudo o que vai acontecer. Não está tudo no nosso controle. Mas o que a gente tem o controle é traçar a meta e o objetivo em comum, não é mesmo? Um fato importante também para se conversar, vamos supor que você está namorando, noivou, como que vai ser essa construção de orçamento? Quanto que os dois vão contribuir pelo orçamento doméstico? Vai ser 70% para o homem, 30% para a mulher? Ou vai ser 70% para quem ganha mais e 30% para o outro? Então, a segunda recomendação é que, se em primeiro lugar tem a transparência, em segundo lugar, determine quanto cada um é responsável pelo orçamento doméstico. Né? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é ter a reserva de emergência do casal. Que a gente fala sobre reserva de emergência de maneira individual, mas o casal também precisa construir a sua reserva de emergência. Esses são os 3 grandes pilares para uma vida de casal, uma vida em casal, uma vida em conjunto, que a gente tenha a saúde financeira do casal. Não só uma pessoa num casamento está prosperando, está no positivo e o outro está no negativo. Então, um casal que quer ter um relacionamento saudável e vai viver saudável financeiramente, ele precisa ter sempre o diálogo e a conversa como pauta, como rotina, pelo menos uma vez no mês no mínimo. Tudo bem? Muito obrigada por vocês terem me acompanhado até aqui e até a próxima semana. O programa Bora MT conecta informação, entretenimento e serviço em um formato leve, dinâmico e acessível para todo o público matogrossense. Nosso conteúdo é pensado para aproximar a população dos temas que realmente importam no dia a dia, com a linguagem simples, acolhedora e relevante. Com uma audiência fiel e em constante crescimento, valorizamos marcas, empreendedores locais e empresas que querem se destacar. Além disso, promovemos sorteios de brindes e prêmios que geram engajamento e estreitam ainda mais o laço com quem nos acompanha. Se você quer alcançar um público que confia no que vê, ouve e participa ativamente, o Bora MT é o lugar certo para a sua marca. Anuncie com a gente e veja seu negócio ganhar visibilidade, credibilidade e resultados reais. É o Bora MT, cada vez mais perto de você. Prevenir é melhor que remediar. Já ouviu esse ditado? Melhor se proteger agora do que passar por uma situação traumatizante. Não são só os bens financeiros que estão em risco, é a sua saúde mental e seu bem-estar. É por isso que a Protec Segurança Eletrônica trabalha com os equipamentos para te dar todo o apoio necessário para viver em paz. Ligue agora. DDD 65 9 84 54 41 99. O coração do Brasil pulsa forte no campo. Aqui no Mato Grosso, o agro não é só economia, é vocação, é força, é futuro.
Somos líderes na produção de soja, milho e algodão, com tecnologia de ponta, produtividade recorde e sustentabilidade na prática. Da terra fértil ao céu aberto, cada hectare é prova do esforço de quem planta, cuida e colhe com excelência. Nosso gado alimenta o país e o mundo. Nossas lavouras abastecem continentes. Com inovação, trabalho duro e fé no que faz, o produtor mato-grossense transforma desafios em oportunidades. Esse é o agro que move o Estado. Esse é o agro que move o Brasil. E o Bora MT está aqui para isso. Apoiar quem faz do agro um orgulho para o nosso Estado e para o nosso país. Tudo bem, dona Ana? Como vai, Marcelo Doutora, Pires? É um prazer tê-la aqui, muito obrigado. A senhora agora faz parte do quadro do Bora MT, com o quadro Bora Entender de Previdência. Muito obrigado pelo convite. Como começar a planejar o seu plano previdenciário? Então, Marcelo, vamos entender o que é o planejamento previdenciário, né? Esse planejamento é um processo que serve para otimizar e organizar a vida de um trabalhador, né? E por que ele deve fazer esse planejamento? Porque para que quando ele chegar lá no futuro, no momento dele aposentar, ele não venha ter uma surpresa desagradável, como a questão de valores, ele esperar por um valor e esse valor não ser aquilo que ele planejou receber no futuro, ou mesmo ele chegar para aposentar e não ter o prazo, o tempo. Então, por isso é necessário fazer esse planejamento previdenciário. Doutora, eu quero te fazer uma pergunta que ela é minha, ela é pessoal. Hoje, vindo para a TV, eu estava pensando, me ensinaram lá atrás para mim guardar todas as minhas rescisões de contrato nas empresas que eu passei, porque um dia eu iria precisar dessas rescisões para comprovar a minha contribuição para que eu pudesse utilizar quando eu fosse aposentar. Isso procede ou não? Sim, Marcelo Pires, isso procede. Porque quando você vai fazer esse planejamento, você deve reunir carteira de trabalho, CNIS, contrato, todos aqueles vínculos que você teve no passado, para que possa fazer aquela soma e essa soma venha alcançar o valor do seu salário de aposentadoria. Então é muito importante ter essa documentação guardado, ter essa documentação em mãos para no momento de fazer esse planejamento apresentar ele para que esse contrato entre nos cálculos previdenciários. E é importante que o trabalhador vá até uma agência do INSS, agende, hoje é pelo telefone, né? Não é mais presencial, você liga e agenda, e é importante que ele vá lá e tira um extrato da vida de contribuição que ele teve com o INSS, e ele saber, né, quanto tempo falta. Isso é importante, não é, para esse planejamento ou não? Sim, é importante que ele vá ao INSS, ele pode ligar no 135, o trabalho lá é com agendamento, lá ele vai pedir um CNIS, que é o Cadastro de Contribuição do Trabalhador, e lá vai estar todos os vínculos, e ali ele vai saber se teve alguma empresa que não inseriu o vínculo ali, que não cadastrou, ainda dá tempo dele fazer esse cadastro, fazer essa inserção e ali somar no seu cálculo previdenciário. Então é muito importante. Doutora Ana, de fato, qual que é a idade certa, o momento certo para você fazer esse trabalho, para buscar esse benefício da aposentadoria? Qual é o tempo correto? Então, o trabalhador ele pode começar a contribuir desde menor aprendiz com 14 anos e o trabalhador normal, estudante, facultativo ou empregado a partir dos 16. E a partir do momento que ele tiver lá uns 10 anos de contribuição, ele já deve buscar esse cálculo para ele já se organizar, para quando chegar aos 15 anos, ele está ali com as contribuições tudo certinha, com valores. Então, esse é o período, né, dele contribuir. Certo. E como fica a questão previdenciária de contribuição para quem é autônomo? Então, o autônomo, ele pode, autônomo, facultativo e individual, são as classes da mesma classe de trabalhador, que pode contribuir a partir dos 16 anos e ele escolhe. Ele faz o cálculo de quanto ele quer receber.
O autônomo ele tem algumas faixas de contribuições, né, que ele pode pagar valor maior ou menor. Então, no momento ali dele fazer seu planejamento, ele vai decidir, eu quero me aposentar com um salário, com 2 ou com 3. É nesse cálculo previdenciário que ele vai decidir com quantos reais ele quer aposentar. E também quem é o CLT, ele pode fazer um complemento e pagar por fora para ele fazer uma aposentadoria maior daquilo que ele contribui dentro do seu desconto, dentro da empresa que ele trabalha? Ele pode fazer esse complemento? Sim, o CLT ele pode fazer o complemento, mas não dentro da empresa. Ele pode fazer diretamente no INSS, ele pode fazer, por exemplo, como individual, como autônomo, complementar para daí lá no final ele somar, fazer a somatória e ele alcançar um valor melhor da sua aposentadoria. Mas esse valor melhor, ele tem um teto, né? Qual que seria o teto hoje? Hoje está 8.110 o teto para se aposentar. Então é de um salário mínimo a R$8.000. Isso, de 1 a 8. Então, dentro desse valor, ele pode calcular, fazer esse planejamento e contribuir para que ele venha alcançar o valor desejado dentro de 1 a 8. Aqui em Mato Grosso, nós temos muitos produtores rurais, agricultura familiar. Então, para esse produtor rural, como que é a questão do planejamento para a Previdência Social? Então, o produtor rural, que é o economia familiar, ele não precisa de contribuição, né? O teto de aposentadoria dele é um salário mínimo, porém ele precisa apenas comprovar que ele passou 15 anos exercendo o trabalho no campo. Tá. Mas não é necessário que ele pague as contribuições. Tá, mas eu exerci esses 15 anos, esse trabalho, mas eu estou hoje ganhando melhor, estou produzindo melhor. Eu tenho como complementar para que eu tenha um salário maior do que um salário mínimo? Não. A economia familiar, o limite é um salário mínimo. Aí, se caso ele quiser uma complementação, ele vai ter que fazer uma previdência privada, né? A vida dele melhorou, então daí através de uma previdência privada para que ele possa melhorar a renda mensal dele. É um prazer tê-la aqui agora no nosso quadro fixo, né? Com o quadro Bora Entender de Previdência. É um prazer aqui e até os próximos programas com a senhora aqui. Sim, Marcelo, gratidão ao programa e eu espero realmente contribuir, estar ali orientando as pessoas, porque o final de todos nós é se aposentar, é o que todos esperamos. Com continuidade no programa de hoje, nós estamos com o nosso convidado especial aqui, doutor professor Rodrigo Palomares. Doutor Rodrigo Palomares, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo mais uma vez aqui no programa Bora MT. Eu agradeço novamente a oportunidade, Marcelo, de poder colaborar aqui com o programa e tirar várias dúvidas de você, telespectador, em especial no ramo do direito, dos seus mais variados segmentos, direito de família, consumidor, empresarial, entre outros. Professor Rodrigo Palomares, e o nosso assunto de hoje é direito de família. E para a gente dar início na nossa entrevista de hoje, o Estado do Mato Grosso tem lançado campanhas para o reconhecimento de paternidade e maternidade, que isso traz o direito às famílias. Né? De fato, professor, o que isso acrescenta ao cidadão? Marcelo, esse direito é fundamental. Além de ter ele basilado na Constituição Federal, o Estado de Mato Grosso ele é exemplo nacional nessa campanha. Essa campanha ela busca regularizar uma situação em que uma pessoa que não tem na certidão de nascimento a figura paterna em especial, ele deixa de ter vários direitos, como por exemplo, o direito à herança, que é o direito à sucessão, ele deixa de ter a questão socioafetiva com a figura paterna, ele deixa de ter reconhecido em caso de que ele seja criado fora do seio familiar do pai, mas ele deixa de ter o direito de conseguir alimentos com esse pai ou com esse futuro pai, que vai ser reconhecido, entre outros. Então, o Estado de Mato Grosso é exemplo nacional, já foram mais de 7.000 certidões atualizadas com o registro da paternidade nessas campanhas realizadas, tanto pelo Tribunal de Justiça, quanto também por nossa Defensoria. Professor Rodrigo, e principalmente a dignidade, né? Exatamente. A dignidade, ela vai muito além, né? O que vem a ser a dignidade, o que é legal para falar no direito de família, em especial em nossas crianças e adolescentes que estão em desenvolvimento. A dignidade, ela é um patrimônio que todos nós temos, imaterial, como, por exemplo,
ter na certidão de nascimento a figura afetiva do seu pai e da sua mãe. Hoje, reconhecido pelo STJ, você não necessariamente precisa ter a figura de sexos opostos. Você pode ter na sua certidão de nascimento pai, pai, mãe, mãe e assim sucessivamente. Então, há esse reconhecimento já pelos tribunais brasileiros, porque isso impacta diretamente na questão da dignidade da pessoa humana e, em especial, em direitos sucessórios e de família. Professor Rodrigo Palomares, para quem busca esse reconhecimento, tanto de paternidade ou quanto de maternidade, o que isso de fato precisa para que isso possa ocorrer? Para que a gente possa concretizar esse direito à dignidade, esse direito a ter o nome do seu pai e da sua mãe na certidão de nascimento, é necessário, se todos estiverem de acordo, então se o pai estiver de acordo e a mãe estiver de acordo, não precisa ir para o Poder Judiciário. Você pode ir diretamente em um cartório e este procedimento vai ser totalmente extrajudicial e gratuito, tá? É gratuito esse procedimento. Agora, se não tiver a anuência ou o acordo entre os genitores, ou até mesmo um pai socioafetivo que não tem ali um acordo em si, o que é que tem que ser feito? Aí sim vai ter que ingressar com uma ação judicial de reconhecimento de paternidade. Essa ação pode ser patrocinada tanto pelo Estado, através da Defensoria Pública para aquelas pessoas de baixa renda, que se enquadram nesse título, nessa forma de população, ou você pode contratar um advogado também. E, judicialmente, é obrigatória a questão do Ministério Público figurar como custos legis, ou, vamos dizer, fiscal da lei, quando nós tivermos lá um reconhecimento de paternidade para menores de idade. Professor Rodrigo Palomares, nesse assunto tem muitos mitos de verdade. Se tem, bastante. Então eu queria aqui com você fazer um bate-bola para que o telespectador do Bora MT possa saber o que é mito ou o que é verdade. Sim. O pai que não paga a pensão alimentícia, ele fica impedido de ter o direito de ver o filho ou os filhos? Mito ou verdade, né? Mito ou verdade. Todos os dias eu acredito que o advogado que milita na área do direito de família, ele é questionado desta forma. Doutor, eu não pago a pensão, ou a mãe também, o marido não paga a pensão, ou vice-versa, alguém não paga a pensão, que pensão é um nome singular, né? Mas tecnicamente são alimentos que nós chamamos no direito. Mas vamos lá para o singular. Não paguei a pensão, a mulher não quer deixar eu ver meu filho porque eu não pago a pensão. Esse é o mais usual. Na realidade, a mulher não pode fazer isso. A mãe, a genitora, a representante, a tutora, o curador, não pode fazer isso daí. Porque o direito ao alimento não retira o direito da figura do pai, da convivência do pai com o filho. O pai ou a mãe, aquele que é obrigado a arcar com os alimentos, ele pode estar passando por um momento de dificuldade financeira. Mas isso não impede ele ter o direito à visitação ao contato do filho. Porque esse direito à visitação, além de ser um direito do genitor e do pai socioafetivo ou da família socioafetiva, também diz respeito ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente para o seu desenvolvimento. Como explicar isso para uma criança, né? O pai não pagou o alimento, né, a pensão alimentícia, e não pode ver o pai? Essa é uma situação mais delicada ainda. Geralmente, nós orientamos no sentido de não colocar a criança à exposição dessas questões econômicas e obrigacionais através da lei, porque você pode incorrer até mesmo em uma alienação parental, tentando ali, porque a criança ela não tem um discernimento ainda, ela é um ser em desenvolvimento. Então, o quanto mais você blindar a sua criança, a sua prole dessas situações meramente legais, melhor para não embaçar a convivência com o pai, com o genitor ou com a mãe, com a genitora. Mas existe essa situação. Então, se acontecer da mãe ou do pai falar, ele não paga, seu pai não paga e tal, tem que tomar muito cuidado. Porque mesmo ele não pagando, ele tem o direito à visitação do filho. Então, às vezes, é uma situação em que a mãe abusa do direito dela, porque ela está tolhindo o filho de ter a visita do pai. Isso é incabível. Outro mito de verdade que é muito falado, né, no meio da população é: se o pai não paga a pensão, a justiça pode direcionar que o outro, exigir que o outro parente venha pagar essa pensão alimentícia? Com certeza, isso não é mito, isso é verdade, tá? Por que é verdade? Se o pai não paga a pensão, o que acontece na prática? Eu dou risada porque é triste, né? Então,
não tem é escandaloso até falar isso daqui, mas geralmente, antes de um divórcio com uma criança, o pai ostentava uma situação financeira muito boa, era o provedor da família, batia no peito para falar, eu pago todas as contas de casa. Quando se divorcia, de repente, acaba toda essa fortuna, esse patrimônio, do dia para a noite. E aí ele começa a esconder patrimônio, ele começa a ocultar, ou muitas vezes também pode ficar desempregado e ficar sem grana mesmo para poder honrar com as suas obrigações. Independente das circunstâncias, se não tiver o genitor, o responsável ou o pai socioafetivo, não tiver condições de honrar com os alimentos deverão ser direcionados para primeiramente os ascendentes e depois os colaterais. Há essa possibilidade. Ascendentes, pai e mãe, ou seja, avós da criança que está precisando dos alimentos. Por que isso? Porque a família é fraterna, é solidária. Então, a base da sociedade brasileira, nos artigos 220 e seguintes da Constituição Federal, trabalha essa noção de solidariedade. Então, jamais uma criança vai ficar desassistida porque o pai não tem condições de honrar com seus alimentos. Essa circunstância, ela é tomada pela justiça ou indicada pela mãe que está movendo a ação? Sempre provocado pelo representante do menor, tá? Sempre provocado. A justiça é inerte, tá? O Poder Judiciário ele tem um princípio chamado princípio da inércia, em que ele só age mediante provocação. Então, por mais que ele tenha as informações todas, ele não pode, por si próprio, impulsionar o processo. Então, vai depender da mãe ou do representante do menor, que está com déficit alimentar, né, dos alimentos, entrar com um pedido e aí o judiciário analisar as provas e deferir. Mais um mito e verdade. Nós sabemos que essa ocasião ocorre porque houve a separação do casal. E quando há a separação do casal, obviamente um ou outro abandona o lar. E quando alguém abandona o lar por 2 anos, isso dá o direito que o outro que permanece no lar se torne o único dono desse lar? Exatamente, isso não é mito, isso também é verdade. Tá? Então, você que é o varão ou a varoa, vamos dizer assim, e você abandonou o lar. Ah, eu não quero mais, eu vou embora, você fica com tudo, tchau. Ou então nem fala, fica com tudo, só vai embora. Passados 2 anos, aquele que fica no imóvel residencial, em que fica ali para moradia em si, ele adquire através da uso capião, nós chamamos de uso capião conjugal, tá? Ou uso capião familiar, ele adquire a propriedade daquele imóvel que antigamente era pela sociedade conjugal. Então, aquele que abandonou, passados 2 anos, se ele não reaver o seu direito, ele tem automaticamente a perda dessa propriedade. Professor Dr. Rodrigo Palomares, muito obrigado por mais uma participação aqui no Bora MT com o assunto Direito de Família. Muito obrigado, seja bem-vindo sempre aqui no programa Bora MT. Obrigado, Marcelo, e obrigado a todos os telespectadores do programa, assíduos aqui do Bora MT. Prevenir é melhor que remediar. Já ouviu esse ditado? Melhor se proteger agora do que passar por uma situação traumatizante. Não são só os bens financeiros que estão em risco, é a sua saúde mental e seu bem-estar. É por isso que a Protex Segurança Eletrônica trabalha com os equipamentos para te dar todo o apoio necessário para viver em paz. Liga agora. DDD 65 9 84 54 41 99. O programa Bora MT conecta informação, entretenimento e serviço em um formato leve, dinâmico e acessível para todo o público matogrossense. Nosso conteúdo é pensado para aproximar a população dos temas que realmente importam no dia a dia, com a linguagem simples, acolhedora e relevante. Com uma audiência fiel e em constante crescimento, valorizamos marcas, empreendedores locais e empresas que querem se destacar. Além disso, promovemos sorteios de brindes e prêmios que geram engajamento e estreitam ainda mais o laço com quem nos acompanha. Se você quer alcançar um público que confia no que vê, ouve e participa ativamente, o Bora MT é o lugar certo para a sua marca. Anuncie com a gente e veja seu negócio ganhar visibilidade, credibilidade e resultados reais. É o Bora MT, cada vez mais perto de você.
Apresentamos para vocês agora a camisa 10 das academias. Venom Fitness. Nós estamos aqui de volta no quarto bloco do Bora MT, com uma visita especial. Ele que é ex-procurador da República, ex-senador por Mato Grosso e ex-governador. Nada mais, nada menos de que ele, doutor Pedro Táxi. Doutor Pedro Táxi, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Bora MT. Muito obrigado, amigo Marcelo. E bora, viu? Bora. Eu quero agradecer o convite, cumprimentar você pelo programa, toda a sua técnica aqui, o diretor do programa, e me permita falar rapidamente. Você que não conhece ainda o Marcelo, é um cara decente, que eu conheci lá no Tijucal, há muito tempo atrás. O Marcelo me levou para comer na casa da mãe dele, um bolinho. Como chamava aquele bolinho? Nozinho de sogra. Nozinho de sogra. É uma receita da família. Faz tempo, hein, Marcelo? Faz tempo. Faz tanto tempo, senador, que infelizmente ela não está mais aqui conosco. Ela nos deixou em 2019. Que Deus possa acalmar o coração de vocês. Ficou a saudade dos ensinamentos. E ela estaria muito feliz se estivesse aqui vendo. E eu quero elogiar Marcelo dentro das qualidades dele. Ele é um cara que não desiste, ele resiste, está sempre aí lutando pela sociedade. Parabéns. Bora. Hoje a entrevista é minha para o senhor. Então bora. Então tá bom. Senador, é um prazer recebê-lo aqui. E nós temos acompanhado aí o senhor nas redes sociais, muito ativo, né? E falando e participando. E eu quero começar fazendo uma pergunta bem clara e objetiva para o senhor aqui. O senhor possui uma trajetória marcante como procurador federal, como senador da República por Mato Grosso e como governador do estado de Mato Grosso. Ao olhar essa caminhada, quais desses momentos o senhor destacaria como os mais difíceis da sua carreira? E quais aprendizados o senhor leva dessas experiências do serviço público? Ok, muito obrigado por essa pergunta. Eu sou cuiabano, filho de uma professora e de um cidadão que tinha uma fazenda de 5 hectares. Saí daqui, fui estudar em São Paulo, me formei em Direito, com 23 anos eu fui procurador do Estado de São Paulo, com 25 eu passei para a magistratura e para a Procuradoria da República, fui para Rondônia, cheguei em Mato Grosso. Exerci o cargo de procurador da República por mais de 15 anos e me exonerei do Ministério Público Federal, não me licenciei, não me aposentei, saí, deixei um salário hoje mais ou menos de 50 mil reais para trabalhar por Mato Grosso no Senado. Fui eleito senador, durante os 4 anos eu fui escolhido todos os anos um dos 5 melhores senadores do Brasil. Aí eu fui chamado novamente para combater o crime organizado em Mato Grosso, Riva e Silval, que dominavam o Estado, a Assembleia Legislativa, corrupção, roubo. Fui governador do Estado de Mato Grosso. Momentos difíceis. Foi difícil esse período porque o Estado estava quebrado, sem dinheiro, mas conseguimos resolver processos administrativos que, graças a Deus, o Mauro está tocando o Estado. Eu desejo a ele sucesso, há muito sucesso nessa caminhada. O que foi mais difícil? Mais difícil é você ter que escolher entre o Hospital Regional de Sinop e o Hospital Regional de Colíder, para onde você mandaria os recursos da saúde que não tinham recursos para a saúde. Isso foi muito difícil. Mas tivemos momentos felizes. Um dos momentos mais felizes da minha trajetória como servidor público foi a Caravana da Transformação, em que nós tiramos da escuridão da cegueira quase 70 mil pessoas na chamada cirurgia da catarata, que infelizmente acabaram com a Caravana da Transformação. Você, para ser político, você precisa gostar de gente. Agora, tem político que não gosta de gente, gosta de coisa. Verdade. Para dar continuidade aqui, eu lembro muito bem dessa caravana, né, que o senhor montou, que operou muita gente. Foi um exemplo muito bacana. Eu gostei muito.
Tive, inclusive, familiares no interior do estado que foi contemplado com essa cirurgia. Que beleza. Manda um abraço para eles. Ali em Campinápolis, na região ali. Sim, fizemos em Barra do Garça, que o povo de Campinápolis foi para lá. Verdade. Um abraço para os amigos de Campinápolis, o Bananeiro, o vereador em Campinápolis. Verdade. Considerando, essa é a minha segunda pergunta, considerando os recentes acontecimentos no cenário político nacional, marcado por uma ideologia polarizada entre direita e esquerda, como o senhor avalia o atual momento político partidário do nosso Estado? E qual é o posicionamento do senhor diante desse cenário? Ok, muito obrigado por essa pergunta, importante pergunta. A política, ela serve para substituir a guerra, para substituir a violência. Eu sou uma pessoa de paz. É lógico que tiver briga, nós vamos ter que brigar. Mas eu prefiro a paz. E a política é isso que substituiu as guerras. Antes as pessoas se matavam. Agora a política é este instrumento de transformação em que as pessoas possam resolver seus problemas através de debates. Essa polarização não é boa para o Brasil. Não é boa por que isso, amigo? Tem famílias, amigos que você perde em razão da política. Isso não pode existir. A política tem que ser esse instrumento de transformação sem ofensa a quem quer que seja. Eu acredito nesse tipo de política. Então, respondendo de uma forma objetiva, não foi bom para o Brasil, não é bom para o Brasil esta polarização. Existe um filósofo que dizia o seguinte: a virtude está no centro, está no meio, é ali. Os extremismos, isso não é legal. Eu sou contra. As pessoas perguntam, mas você é bolsonarista ou lulista? Eu sou constitucionalista. Sou professor de constitucional, fui e sou constitucionalista. Como procurador da República, apliquei a Constituição. Como senador, apliquei a Constituição. Como governador, apliquei a Constituição. E agora, como advogado, como cidadão, eu aplico a Constituição. Bacana. Muito boa a sua resposta. E nós vamos encaminhar para uma terceira pergunta aqui, que foi muito difícil para mim, que não sou jornalista, sou administrador, sou gestor público, funcionário público, mas eu tive que desenvolver perguntas aqui para um ex-governador, ex-senador, ex-procurador federal. Quer dizer, não é fácil essa missão, mas graças a Deus, com Deus à frente, nós estamos aqui e acho que estou me saindo razoavelmente bem. Senador, nos bastidores da política mato-grossense, já se observa articulações para possíveis alianças em vistas às eleições de 2026. Sim. Considerando essa minha ressalva aqui, o senhor está tratando como esse assunto e de que forma o senhor conduzirá uma possível eventual candidatura? E caso venha disputar o pleito de 2026, o projeto será para Senado ou para governo do estado de Mato Grosso? É uma pergunta que o senhor não pode fugir dela, Não, tá? vou fugir não. Eu já fui governador do estado de Mato Grosso, para minha honra, por meu orgulho. Errei em algumas coisas, acertei em outras coisas. Isso tem que ser de todo mundo erra, né? Tem uma música do Xande de Pilares que fala todo mundo erra. Mas você acerta também, né? Eu não quero voltar a disputar o cargo de governador. Já fui, o cidadão disse para eu ficar em casa. Fui para casa, fiquei em silêncio. É o povo que manda. Eu não sou candidato. Eu sou um cidadão, professor de Direito Constitucional e advogado, que estou buscando falar o que fazer críticas que são construtivas. Veja agora, o nosso escritório, o FG Tax, ele foi contratado por 6 sindicatos, mais a Federação dos Servidores Públicos do Estado, para discutir essa fraude nos consignados. Foi o nosso escritório, o AFG Tax, que ajuizou e fez o pedido à Secretaria de Planejamento para que fosse parado, sustado, suspenso o desconto na folha dos 12 mil servidores públicos. Portanto, eu tenho o direito de falar, o advogado pode falar, é isso que eu estou fazendo. Quando o senhor fala que foi reprovado pelas urnas, no meu entendimento, senador, não quer dizer que o senhor será reprovado por toda a vida, que o senhor não possa um dia vir novamente a disputar o cargo de governador do estado. Naquele momento, aquela gestão foi avaliada dessa forma, mas não quer dizer que o senhor não pode pleitear novamente como governador do estado de Mato Grosso. Eu não disse que foi reprovado, né? Eu disse que eu perdi a eleição, o que é natural na democracia. Imagine se nós não quiséssemos perder. O político tem que entrar sabendo que pode ganhar ou pode perder. Só os autoritários, ditadores, querem ficar o resto da vida, não é? Todo mundo já perdeu. Mauro já perdeu 2 eleições, né? Todo mundo já
já perdeu a eleição. Isso é absolutamente normal na política e isso não pode ser instrumento de você ficar preocupado. É lógico que você fica um tempo curando as feridas, mas as feridas precisam ser curadas e você tocar para frente. Sabe por quê? Difícil, né? É o cidadão que acorda cedo, vai tomar um banho, muitas vezes com água fria, pega um pão com margarina, come. Esse trabalha o dia inteiro, volta com ônibus lotado, sem BRT, sem VLT. Este que é o cidadão que é pressionado, que tem dificuldade. Agora nós não, nós temos capacidade para trabalhar, está tudo bem, graças a Deus. Senador, fazendo a vez do nosso telespectador que está ali sentado no sofá, com a audiência do Bora MT, que talvez gostaria de fazer essa pergunta, eu vou fazer. Se o senhor pudesse hoje avaliar qual foi os seus maiores erros que o senhor viu que pôde levar à não reeleição do senhor no pleno mandato. Imagina o seguinte, sim, lógico, a questão do RGA. Nós pagamos 17% do RGA. O atual governador não pagou 22%. Nós chamamos, em 2016, 2.000 policiais. Em 2016, Mato Grosso tinha 8.400 policiais militares. Hoje, 6.300 policiais militares. Isto mostra que algumas coisas foram feitas corretamente. Mato Grosso melhorou os índices de criminalidade. De que maneira? Nós tínhamos, quando eu assumi o governo do estado, 33 homicídios para cada 100 mil habitantes. Eu entreguei o estado para o Mauro Mendes com 23 homicídios por 100 mil habitantes. Hoje, 31 homicídios por 100 mil habitantes. O estado ficou mais violento, as facções estão tomando conta de bairros, cidades. Mato Grosso é campeão nacional em feminicídio, é campeão do Centro-Oeste em homicídio. Isso nos envergonha. Senador, encaminhando para o término dessa maravilhosa entrevista, quero, em nome do programa Bora MT, da TV Mato Grosso, Canal 27, agradecer a sua presença, que abrilhantou essa terceira edição do programa Bora MT, e passo para suas considerações finais. Obrigado. Eu quero agradecer ao Marcelo, a toda a direção desta casa. É importante esse tipo de programa para que ele chegue no cidadão que está mais distante. Parabéns, Marcelo. Quero dizer a você, como governador do estado, eu trabalhei muito, com grandes dificuldades, mas nós fizemos o que foi possível nessas circunstâncias. Como senador, eu fui eleito 4 anos um dos melhores senadores do Brasil. E eu sou um cidadão que discuto o estado de Mato Grosso, porque eu venho de longe nesse estado. E eu gosto de gente, não gosto de coisa. Porque tem político que só gosta de coisa. São 45 anos dando as boas-vindas para quem chega à capital de Mato Grosso. Considerado um dos cartões postais da cidade, o terminal rodoviário de Cuiabá passa pela primeira grande reforma, desde que foi inaugurado na década de 70. As obras já estão na reta final, com 95% executadas. Fundado em 1979, o terminal possui mais de 23 mil metros quadrados de área construída. Por ano, passam por aqui cerca de 106 mil ônibus e mais de 1.300.000 passageiros. A reforma manteve a arquitetura original do prédio, trazendo melhorias estruturais e de acessibilidade. Foram investidos em novos espaços para alimentação e lojas, guichês de venda de passagens em um local amplo e climatizado, banheiros novos, elevador à disposição dos passageiros, além de outras comodidades, como serviço de Wi-Fi gratuito e carrinhos de bagagem. Quem aguarda no terminal para fazer uma viagem, a reforma refletiu em mais conforto. Nós estamos demorando aqui um pouquinho, esperando o ônibus, nosso embarque. Aí nós fomos andar um pouquinho aqui, andamos lá por cima das lojas, realmente fomos bem atendidos. Eu gostei muito do acesso sorvete, né? Assim, crianças gostam muito disso, milkshake. Então, assim, ficou muito bacana. Você espera aqui, mas tem lugar para você se distrair, para você passear, como se estivesse realmente no shopping, entendeu? Eu gostei. O coração do Brasil pulsa forte no campo. Aqui no Mato Grosso, o agro não é só economia, é vocação, é força, é futuro. Somos líderes na produção de soja, milho e algodão, com tecnologia de ponta, produtividade recorde e sustentabilidade na prática. Da terra fértil ao céu aberto, cada hectare é prova do esforço de quem planta, cuida
cuida e colhe com excelência. Nosso gado alimenta o país e o mundo. Nossas lavouras abastecem continentes. Com inovação, trabalho duro e fé no que faz, o produtor mato-grossense transforma desafios em oportunidades. Esse é o agro que move o Estado. Esse é o agro que move o Brasil. E o Bora MT está aqui para isso. Apoiar quem faz do agro um orgulho para o nosso Estado e para o nosso país. Sonha em viajar? Com a Clube Turismo da iJohnny, sua próxima viagem começa com praticidade, economia e atendimento personalizado. Fale com a gente. Faça parte desse time campeão. E agora vamos de música, e música de qualidade. Ele, o cantor da Cuiabania, o cantor de Mato Grosso, meu amigo Roberto Lucialdo. Seja bem-vindo, meu amigo, aqui no Bora MT. É um prazer também estar aqui no seu programa. Quando você me convidou, eu falei, cara, eu tô indo lá, pode ficar tranquilo, vamos lá, vou cantar o Rasqueado, falar um pouco da nossa carreira, da nossa transação das músicas aí regionais, né? Roberto, para quem não sabe, você é cuiabano? Cuiabano, pé rateado, nascido aqui. A minha esposa não é daqui, mas eu casei, tem 47 anos de casado. Bacana. Tenho 3 filhas, 6 netos e 3 genros maravilhosos. Quantos anos de carreira, Roberto? Eu completei agora 40 anos lá no Lô Moreno, fizemos uma grande festa, foi muita gente, lotado, graças a Deus comemoramos 40 anos de carreira, 40 anos de batalha, né, de segurança bandeira da cultura mato-grossense cuiabana, que é o Rasqueado. Então vamos de música. Com você, Roberto Lucialdo, aqui no Bora MT. Fazer uma música minha de Adonis, chama Meu Coração Assim Até o Fim. Essa música eu fiz, ela vindo lá de Rosário Oeste, na estrada de Rosário Oeste, perto de Jangada, por ali. Eu ia pro Poconé, depois vinha pro Terraço ainda, né? Então a música ficou mais ou menos assim, ó. Não sei mais o que faço pra ser o seu benzinho. Você só me despreza, negando seu carinho. Eu vou fazer de tudo pra ser o seu benzinho, pra tê-la em meus braços e te amar devagarinho. Vem me fazer feliz, meu bem, não faz assim. Meu coração é seu até o fim. Vem me fazer feliz, meu bem, não faz assim. Meu coração é seu até o fim. Não sei mais o que faço pra ser o seu benzinho. Você só me despreza, negando seu carinho. Eu vou fazer de tudo pra ser o seu benzinho, pra tê-la em meus braços e te amar devagarinho. Vem me fazer feliz, meu bem, não faz assim. Meu coração é seu até o fim. Vem me fazer feliz, meu bem, não faz assim. Meu coração é seu até o fim. Laia, 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 puru. Maravilha, que musicão, Roberto. Quem eu imaginasse que estaria aqui hoje entrevistando e ao som ao vivo de Roberto Lucialdo. Sou seu fã número 1. Obrigado, acredito Marcelo. na Cuiabania, no seu trabalho. Parabéns. Roberto, e mais um pouquinho de moda cuiabana. Cara, eu fiz uma música que fala Cachimbocó, que todo mundo pensa que é nome... Cachimbocó é nome feio, Roberto. Não, não é não. É o barulho do rasqueado, você vindo de longe. Você ouvia sempre assim, ó... Cultura cuiabana. Assim, vamos ter um baile, naquela época não tem muita barulheira, né? Cuiabá era uma Cuiabá antigamente. E aí a gente escutava de longe o rasqueado tocando. Ah, tem festa pra cá. E eu fiz homenageando a banda de Inácio. Então ficou mais ou menos assim, ó. Que era do banco, aí do baú sereno. Oi, tempo bom, não volta mais. Oi, tempo bom, não volta mais. De longe a gente ouvia a banda de Inácio a tocar. Era a festa de São João, noite inteira sem parar. A gente ia lá pro baú,
beber, comer, dançar, bailar. Quentão, batata doce, cheirando no ar. Do chão os pés, levantando pó. De longe o povo ouvia catimbocó, 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 catimbocó. Oi, tempo bom, saudade é. 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 Lembrei de Nick Lau, que eles diz que estavam ensinando o pessoal, Roberto, a dançar rasqueado. E diz que assim, é fácil, ó. Você planta a semente e empurra a terra. Você planta a semente e empurra e aí vai, né? E aí vai. E aí é uma maneira para você não esquecer o passo. Então você imagina que você está jogando a semente, joga a semente no buraco, tampa. E aí joga a semente do lado esquerdo, tampa. E vai indo assim, aí quando você aprende. Tá dançando rasqueado. A música dele é embocar para lá, embocar para cá, né? Verdade, lembrei deles agora. Mas, Roberto, para quem tem em casa e quer contratar o Roberto e Lucialdo, que não é uma dupla, Roberto tá? e Lucialdo só um. Eu fiz um show uma vez na época do governo Dante Oliveira, no comício, aí o cara anunciou lá, Walter Ribeiro e aquele outro que fazia cadernistas que já faleceu. Roberto e Lucialdo, já está chegando, esse que era a tua. Entrei no palco e falou, ué, cadê o Lucialdo? Só veio o Roberto? Não, é só um, Roberto e Lucialdo. Mas vamos de mais música cuiabana com ele, o cantor da composição, de uma das composições mais famosas que você tem, que é o Cuiabá. Cuiabá. Ela ganhou né? o Cálice de Cuiabá, né? Ela foi uma música que concorreu ao concurso e ela ganhou a música Cálice de Cuiabá pela Rede Globo. Foi muito bom, foi um sucesso. Né? Agora eu vou cantar para você uma música que é domínio popular, que todo mundo também grava, que eu já gravei também, mas é uma música que é do povo, uma música que não tem compositor, que chama A Lua, e já mandei fazer. É um popurrizinho que eu vou fazer aqui. E a música de Zé Bolo Flor também, que eu vim de lá pra cá, eu vou fazer também, que eu sempre faço. E eu vou plantar semente. Aí você planta semente, tá, quero ver. Olha só, ele vai plantar agora, hein? Eu vim de lá pra cá. Eu sou de Cuiabá. Eu vim de lá pra aí. Eu sou de Cuiabá. Terra de Dão Aquino. Me lembro os tempos de menino. Jogava peteca, soltava ioiô. Pulava com Zé Bolo Flor, jogava peteca, soltava ioiô. Pulava com Zé Bolo Flor. Para encerrar mais um programa Bora MT, eu te espero no sábado aqui, na TV Mato Grosso, canal 27.1, às 11 horas, com mais um Bora MT. E que Deus nos abençoe, e nós vamos encerrar com ele, o cantor da Cuiabania, Roberto Lucialdo, com a música Cuiabá, Cuiabá. Seja bem-vindo, muito Carlos. obrigado, Marcelo, mais uma vez. Um abraço especial a todo mundo que está assistindo a gente aí, ó. E se Deus quiser, qualquer coisinha, me telefona, Roberto Lucialdo, 9628-80-84, que eu tenho uma banda que acompanha, faz a festa de santo, casamento, o que você precisar. Bacana. Cuiabá, Cuiabá, para todos. Pode soltar, maestro. Tem samboçado, pururu e siriri. Cuiabá, Cuiabá. No Chipa do Ouro, Tamanga e do Piqui. Lá de cheiro do Jardim Araçá. São Benedito, no Parque da Exposição. Beco do Candeeiro, Panacé e Chopin. Do Cipiá, onde à noite a gente para. Na velha prainha e Maria Taquara. Em Gegé, Savana Avenida, mas em Revergé também se viu.